Neste livro sobre filosofia do direito, de Paulo Nader, tem um trecho que ele se refere aqui a Spinoza e eu gostaria de ler para contextualizar algumas questões acerca da relação de Spinoza com a noção de soberano aqui, né? E de certa forma ele coloca aqui, e eu vou ler diretamente aqui para vocês para poder problematizar algumas questões acerca disso que é dito. Então ele diz assim: a filosofia do direito, em Baruch Spinoza, embora não ofereça subsídios à compreensão do fenômeno jurídico, é significativa por sua originalidade e tem razão de ser uma das dimensões do pensamento do importante filósofo holandês. Nessa área, seus estudos se encontram em duas obras, Tratatos Teológico-Políticos e Ética. Na base geral de suas ideias existe a crença de que todas as coisas se reduzem a uma única substância, Deus, sive, natura. Deus seria a essência de todas as coisas e a sua causa eficiente. Até aqui tudo ok, né? Em sua doutrina panteísta, concebe que nada há de imperfeito no mundo e que a aparência de imperfeição se desaparece quando se considera uma determinada ordem da natureza. Relativamente às ideias políticas, admitiu a prévia existência do estado de natureza, e aí é quando a questão começa a se complicar, quando ele se refere a essa noção do estado de natureza espinosa, né? Por muitas vezes a gente pode entender como um estado de natureza comum, como se compreende nas tradições filosóficas de um modo geral, né? Mas vamos lá. O qual teria cessado com a celebração do pacto social. O Estado teria sido criado para estabelecer limites à força individual, à ação repressora. Todavia, não podia alcançar o plano da consciência, pois este seria incoercível. Pensava que os cidadãos dispunham da faculdade de abandonar o pacto na medida em que isto lhes fosse conveniente. Não reconheceu para o soberano qualquer limite senão seu próprio poder. A filosofia política de Spinoza, segundo Paulo Nader, é um hino de respeito e preservação da autoridade do soberano. Aqui começa a complicação, né? Somente este teria o poder ou o direito de estabelecer juízo sobre atos das pessoas que, por si ou por seus mandatários, quer por si ou por seus mandatários. Somente o poder público, concentrado na pessoa do soberano, pode determinar o que é justo ou injusto. E também interpretar as leis, ao mesmo tempo que preconiza a reunião de poderes na pessoa do soberano, proclama que o melhor governo é aquele que os homens vivem em concórdia e as leis são cumpridas. Apontou a concórdia como fim do Estado, ao qual requeria uma população livre. Recorrendo à experiência, pensava que o poder sendo entregue a uma só pessoa atendia os interesses da paz e da concórdia. Seria ilusória a crença, todavia, que apenas uma única pessoa poderia governar, pois o soberano conferia poderes a conselheiros ou amigos, de tal maneira que o Estado que nós cremos ser monárquico absolutamente na realidade aristocrático. Segundo Paulo Nader ainda, Spinoza atribui expressiva importância às leis, ao considerá-las a alma do Estado. Os estados, para se perpetuarem, dependiam de leis invioladas e estas necessariamente deveriam se fundar na razão e concordar com as tendências dos homens, para o filósofo. Dos homens. Para o filósofo holandês, o direito natural se identificava com a força ou potência da pessoa e se limitava apenas diante da potência do semelhante. Tal compreensão, e aí ele faz a colocação que termina por, digamos assim, tornar mais problemática ainda a visão dele sobre Spinoza, evidentemente falha, pois variando a potência ou força de pessoa para pessoa, o direito natural de cada qual seria também relativo, o que viria a contrastar com a característica essencial do direito, que é o princípio da igualdade. E aqui é interessante porque Spinoza, de certa forma, assim, alinha determinadas perspectivas que vão aparecer na própria leitura de Nietzsche sobre Spinoza, inclusive, que pressupõe essa suposta igualdade, a crítica a essa noção de igualdade, que é própria do direito, que também Nietzsche, o próprio Nietzsche, eu estou colocando Nietzsche aqui, sei que estou falando de Spinoza, eu estou colocando Nietzsche aqui como um exemplo, né, para poder pensar como é que Spinoza se afasta dessa concepção de direito natural que é colocada aqui por esse, eu acho que é um jurisfilósofo, né, Paulo Nader, para você escrever um livro de filosofia do direito, né, ele deve ser no mínimo alguém da área do direito. Posteriormente eu coloco aí na descrição, mas enfim, ele denota que esse princípio, ele já denota de certa forma, em um certo sentido, ele pode não deixar isso claro, né? Mas que esse direito natural em Spinoza seria um direito natural alinhado com a perspectiva, digamos, justnaturalista, né? Da perspectiva do direito que não é necessariamente isso, né? Pelo menos na interpretação costumeira de Spinoza, dentro dessa colocação, a própria colocação da ideia do soberano aqui, ela é muito mais problemática do que aparece aqui, né? O soberano é um apelo que Spinoza faz, de certa forma, por um
digamos assim, um aspecto interventivo dentro de um contexto estatal que Spinoza considerava mais adequado. Entretanto, o próprio Spinoza se precaveu contra essa questão, afirmando que esse soberano, de certa forma, ele não deveriam ser inseridos mecanismos para que esse soberano, dentro de um determinado contexto, não pudesse tornar alguém, de certa forma, predominante, né? Que um poder único, um poder fixo, um poder que se exercesse de um modo geral para uma figura centrada e única, né? O que vai de encontro justamente com essa questão que ele colocou aqui sobre essa noção de força ou de potência que se limitava diante da potência do semelhante. Isso aqui é muito simples até, né? Pode ser até uma simplificação da concepção de Spinoza, mas é muito simples de entender que seria uma proposta de reformulação das normativas da lei, a partir da prerrogativa, digamos assim, da não essencialização das leis, mas da compreensão da noção da potência de agir como potência e não como poder dentro das próprias instituições das leis. Então, não seria um relativismo acerca da concepção do direito natural, mas seria uma unificação, né, digamos assim, de uma compreensão, ou uma reestruturação, se assim você preferir, dessa ideia de direito natural, compreendendo, perdão, a vida como essa relação da potenciação ou despotencialização ou potencialização de agir da vida, que se pauta pelo quê? Pelos bons afetos e pelos maus afetos, pelos afetos ruins ou pelos bons afetos, né? O que é um bom afeto? Aquele que aumenta a minha potência de agir. O que é um afeto, né, que diminui a minha potência de agir? Um afeto negativo, um afeto ruim, né, digamos assim. Então, quando ele diz assim, para o filósofo holandês, o direito natural se identificava com a força ou a potência da pessoa e se limitava apenas diante da potência do semelhante, e diz que essa compreensão é falha, pois variando a potência ou força de pessoa para pessoa, o direito natural se tornaria relativo, compreendendo esse âmbito de direito natural, né? Creio que Spinoza possivelmente utiliza esse termo meio, né? Mas não se trata de um relativismo da perspectiva do direito natural, mas de uma compreensão das relações de potência dentro da própria normativa de prerrogativa, dentro do escopo do direito e, consequentemente, dentro dessa ideia de direito natural. Qual é o limite, né, do direito de um e onde inicia-se os seus deveres e os direitos alheios? É justamente o limite da potência de agir, né, aquilo que diminui minha potência de agir em sobreposição a potência de agir, o outro delimita-se ali um caso que o próprio Deleuze, eu acho que inspirado inclusive por Spinoza, chama de jurisprudência, né? Também está na prerrogativa do direito tradicional, né, que jurisprudência, criar jurisprudência é atribuir, né, determinadas prerrogativas de normativa a partir de um contexto específico. E esse contexto específico, ele por muitas vezes ele não está circunscrito nas normativas ou na hermenêutica jurídica, mas se faz uma hermenêutica jurídica a partir do caso específico, como por exemplo, Deleuze usa a questão lá, por exemplo, digamos assim, dos direitos humanos. Os direitos humanos são uma série de elaborações que servem como uma representação ideal, mas eles não se autoexercem a partir de um contexto, digamos assim, que ocorra para além daquilo que é esperado dentro de um contexto social de aplicação de determinadas regras, ou seja, aplicação de determinadas regras, ou seja, o direito ele não se exerce dentro de um escopo de autorregulação automática, mas dentro dos escopos de jurisprudência, de compreensão real do movimento que se perfaz, né, diante das particularidades é que pode se fazer jurisprudência, que pode se criar novas prerrogativas, né, a partir de uma ação real dentro do escopo do direito, se valendo das próprias normas jurídicas e da hermenêutica jurídica, por exemplo, né, para se criar jurisprudência, um aspecto de intervenção real, inclusive que não esteja pautado na lei ou nas prerrogativas vigentes a partir de uma concepção de jurisprudência. Né? Então, é uma compreensão um pouco limitada aqui desse contexto, né? E a partir disso eu vou trazer outras questões aqui, né? Por exemplo, a diferença entre Spinoza e Hobbes, né? Por exemplo, a posição de Hobbes, né? Que seria uma posição partidária, política, que concebia algo absoluto, instituído e finalizado, né? De um formato social, né? Em relação à posição de Spinoza, que enxergaria o âmbito político como um permanente jogo, constante, instituinte, em uma luta
nunca acabada de uma formação societária. Ou seja, Hobbes entendeu que o pacto, né, que foi feito a partir da concepção, né, a própria ideia do Leviatã, que é um pacto de cessar as lutas e os conflitos, essa luta de todos contra todos, digamos assim, né, por uma determinada aceitação hierárquica dentro desse escopo social, de certa forma é uma instituição de uma concepção partidária política absoluta, instituída e finalizada. Já em Spinoza, o Estado não se constitui dessa forma a partir da questão que a gente colocou, né? Então, dentro dos dois autores, está perpassada essa concepção de ideia de direito natural, porém que se apresenta de diversas formas, né, de formas diferentes. Então, a questão que se estabelece aqui, por exemplo, no Tratado Teológico Político, Spinoza defende o direito natural como sendo as regras da natureza de cada indivíduo, sendo as quais se concebe que qualquer ser, como naturalmente dotado, determinado a perseverar e agir de uma determinada maneira. Dentro desse contexto, Spinoza entende o direito natural como a lei suprema da natureza, né? Ela não serve de base para a constituição de uma sociedade civil. O direito natural para Spinoza não é fundamento, ele é causa sui em sua perseverança. Desse modo, sendo representado dentro do escopo do Estado civil, né? Remontando justamente a questão que eu usei de exemplificação da crítica que Deleuze faz a partir da noção de jurisprudência, né? Tem relação com isso. Deleuze é um grande espinosista, né? Já em Hobbes, né? Enfim, Spinoza trata de uma determinada formulação, né, de uma vertente irreconciliável, né, com a concepção contratualista hobbesiana. Hobbes vê o direito natural no ponto de vista eminentemente reativo, né, como uma expressão mais baixa da potência humana, meramente a partir de um contexto de conservação biológica da espécie. Então, o contrato social por meio do pacto é uma tentativa de cooperação humana fundada inteiramente no medo recíproco dos homens em seu estado selvagem, abdicando de seus direitos naturais ao delegá-los a um soberano, né? E a própria ideia do soberano que vai aparecer em Spinoza vai se constituir de uma forma diferente, né? De acordo com Spinoza, cada coisa, à medida que existe em si, esforça-se para perseverar em seu ser. Ética, parte 3. Né? Enfim, voltando a Hobbes, o medo recíproco e a detonação de um estado de guerra incontrolável foram de fato vivenciados por Hobbes, pois em sua época muitos nobres foram executados e essas marcas o forçaram a construir toda uma filosofia como uma expressão condensada de todo esse ressentimento, um sintoma de uma época da história do pensamento. Né? Spinoza, assim, parece, como Hobbes, que compartilha uma noção de obediência civil, porém a filosofia de Spinoza incorpora um novo arcabouço, que é a perspectiva do conatus, né? O conatus que se estabelece como essa energia vital, né? Que aparece, de certa forma, se relacionando com a questão dos afetos, com a potencialização, a despotencialização de vida, no qual nós já mencionamos, né? Agora há pouco, né? Então, foi o conceito de Spinoza de conatus que, de certa forma, implica a tese de Hobbes, pois a propensão de disputa por interesses mesquinhos ou benefícios materiais e morais não são causa eficiente e não se dão por conhecimento formal das coisas, dos signos que nos entremeiam, são ideias inadequadas, de acordo com Spinoza. Né? São abstrações, e aí tem uma reverberação a partir da própria relação que Spinoza faz, né, de certa forma, com alguns aspectos da alimentação, da variação da substância, que se relaciona inclusive com a abstração que nós fazemos do mundo, né, que de certa forma segue por um outro caminho, né, que não o caminho dos afetos, não uma leitura dos afetos a partir da própria realidade imanente, enquanto única substância existente e suas variações, né. Para finalizar, alguns aspectos citados a partir do próprio livro da Marilena Chauí sobre esse aspecto soberano, né, que eu acho importante ressaltar. Começamos aqui contextualizando alguns aspectos do livro do Paulo Nader, demonstrando porque, de certa forma, essa aplicação ela aparece como inadequada em certos aspectos, né? E aí, falando da questão da imaginação, justamente tem a ver com isso, né, que a imaginação seria um tipo de digamos, engodo a partir dessa relação monista do Spinoza com a única substância existente e as variações da única substância existente, né? Então, Marilena Chauí diz assim, a imaginação procura dar conta daquilo que não consegue conhecer, dando a causa dos acontecimentos naturais e humanos na forma de decretos,
proveniente de um querer soberano e transcendente que dirige o universo à revelia do entendimento e da vontade dos homens. Nesse momento, Spinoza declara que a verdade teria permanecido para sempre escondida dos homens se a matemática não lhes tivesse mostrado outra maneira de pensar. Aí diz Spinoza, deram por assentado que os juízos dos deuses ultrapassam de longe a compreensão humana, e isso seria causa única para que a verdade se escondesse para sempre oculta do gênero humano, não fosse a matemática, que não se volta para os fins, mas para as essências e as propriedades de figuras, mostrar aos homens uma outra norma da verdade. É interessante esse movimento aqui que o Spinoza faz, né? Para demonstrar que essa suposta abstração, que tenta demonstrar essa transcendência, essa referência transcendente, que delega o imanente, né, através de uma regra moral superior, não é o intuito da matemática, que procura demonstrar a internalidade da imanência a partir de uma nova concepção de verdade. Né? E aí, voltando, né, mais uma vez uma citação. Assim, a fragmentação experimentada com angústia pela imaginação apaixonada desemboca numa unificação também imaginária, cuja morada, asilo ignorantiae, diz a ética, é a vontade providencial de um soberano divino. Graças a esse poder, que é uno porque transcende a fragmentação da natureza e das divisões da sociedade, o curso das coisas parece assegurado e o destino de cada um salvaguardado. No entanto, a salvaguarda é precária, porque esse poder imaginário permanece desconhecido e rodeado de mistérios, desprovido de necessidade inteligível, e por conseguinte, a imagem de Deus torna-se uma amálgama incompreensível, pois a onipotência de sua vontade, lugar onde se alojaria a necessidade de seu agir, significa também que que faz tudo que lhe aprouver e por isso é também contingente e arbitrário. Então não faz sentido, né, todas essas críticas que o Spinoza coloca referente a essa figura de um Deus soberano, fazer alusão ao aspecto político de uma figura de um determinado soberano, né, como uma figura predominante, né, só para demonstrar essa questão. Mais uma vez, né? Só que aqui vamos chegar no trecho mais específico no qual a própria Chauí coloca de maneira interessante essa questão, essa conclusão, digamos assim, acerca da figura do soberano. Então, submetido à imagem de um poder soberano, voluntário transcendente, a política nada mais é do que dominação, pois subtrai aos cidadãos os meios para enfrentar as circunstâncias, e de outro modo estariam sob seu poder. Não é casual que, dada a monarquia, Spinoza proponha instrumentos institucionais para impedir que um rei esteja só no governo e que os negócios públicos sejam tratados em segredos. Além disso, busca os meios que permitam neutralizar a própria causa da monarquia. Essa causa é o medo da morte na guerra. Um povo ameaçado de morte e desarmado delega seu poder àquele que possui as armas e, com isso, renuncia à soberania e à liberdade por meio da guerra. Dá todo o poder ao guerreiro e a seguir confundirá a ausência de guerra com a paz. Que instituição propõe Spinoza para interromper a servidão e destituir a força do medo da guerra? Origem do poder monárquico, a nacionalização do solo para bloquear o poderio da nobreza e o povo armado, a milícia de cidadãos para bloquear o poderio militar do rei. Em outras palavras, a origem da monarquia é determinada pelo medo da contingência e seu efeito é a servidão. Porém, as instituições propostas por Spinoza visam oferecer aos cidadãos instrumentos para enfrentar a contingência de maneira diversa ou para criar circunstâncias que possam permanecer em seu poder, graças à introdução de elementos de estabilidade e segurança. Donde a conclusão do capítulo 7 do Tratado Político, segundo a qual uma monarquia, a paz e a liberdade dependem de que a potência do rei seja determinada unicamente pela potência do povo e que o monarca não tem outra proteção senão a do povo. Em suma, Spinoza introduz o máximo possível de imanência num regime naturalmente voltado para a transcendência do poder, ou seja, eu acho que é uma conclusão interessantíssima que ela faz aqui com o argumento, né, em relação ao que foi colocado aqui nesse livro, vale a pena até a gente reler, né, novamente. A filosofia política de Spinoza é um hino de respeito à preservação da autoridade do soberano. Será? Né? Somente este teria o direito de estabelecer juízos sobre os atos das pessoas que por si só, ou por seus mandatários, quer por si só, por seus mandatários. Somente o poder público concentrado na pessoa do soberano pode determinar o que é justo e injusto. E também interpretar as leis. Não é bem assim que funciona, né? Sempre tem um referencial de transcendência aqui, e é normal que alguém da área do direito faça isso, porque todo o direito
juiz naturalista, porque é predominante, né? Ele é baseado nessas prerrogativas metafísicas, digamos assim, né? Entretanto, não é bem assim que Spinoza pensa, apesar de referir-se a essa figura do soberano, de certo sentido, em relação com o Estado monárquico ali em determinado contexto, né? Spinoza tenta introduzir, dentro das suas próprias limitações, elementos de imanência para que digamos assim, essas prerrogativas, né, de destituição, utilizando questões contemporâneas da esquizoanálise, né, digamos, essas apreensões, essas capturas sejam ceifadas ou sejam diminuídas dentro do escopo estatal. Então não me parece ok, não me parece interessante essa colocação, inclusive de uma relativização desses aspectos do direito natural e Spinoza colocado aqui pelo Paulo Nadi, tá? Então, foram essas as colocações que eu queria fazer hoje. Isso foi mais um vídeo aqui do nosso canal Gap Filosófico sobre Spinoza, direito natural em Spinoza, a partir dessas correlações aqui com Hobbes, com as colocações do Paulo Nader, né? Alguns elementos aqui da Marilena Chauí, algumas citações do próprio Spinoza, né? Se puder ajudar nosso canal, segue o Pix, nosso apoia-se na descrição, né? Se puder ajudar nosso canal é muito importante, assim como nossos cursos gratuitos, nossos cursos colaborativos, né, acerca da genealogia da moral. E agora nós estamos também com uma elaboração de apreensão de dados através do nosso programa BitBem, né, dados do IBGE, dados acerca das eleições passadas. Para você que tem interesse em contactar esse tipo de serviço, entre em contato conosco aí no nosso e-mail, pode ser o e-mail do próprio canal, Gap Filosófico, ou o e-mail do BitBem, que posteriormente eu vou colocar na descrição, tá? E até o próximo vídeo do nosso canal, Gap Filosófico.